Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. A partir de agora conheceremos um pouco melhor o filho de Saul, Jonatas, que ao contrário do pai era um jovem muito corajoso e honrado. Ele não tem medo de enfrentar o inimigo e a sua coragem é recompensada pelo Senhor. E mesmo quando a tolice de seu pai atinge o nível da insensatez, ele continua sendo fiel e o honra, até quando este faz um juramento impensado. Cada atitude de Saul demonstra sua fragilidade de caráter e não é à toa que, embora fosse rei, não tivesse nenhuma autoridade perante os seus soldados. A honra não é uma virtude entregue a qualquer um. Ela precisa ser conquistada através de atitudes e palavras sábias e sensatas. Capítulo 14. Jonatas ataca os filisteus. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira, na fronteira de Gibeá e Migron. Com ele estavam 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés, o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e o outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse o seu escudeiro: Faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonatas disse: Venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: Esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: Subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: Siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e seu escudeiro logo atrás os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. A primeira coisa que me chama a atenção é o fato de Jonas tomar a iniciativa de ir até o acampamento inimigo e não contar nada a seu pai. Creio que seja porque já sabia que a sua covardia o impediria de tomar tal atitude. Jonatas não contou a ninguém o que estava prestes a fazer, e creio que essa já é a primeira lição que podemos aprender. Se você pretende vencer o medo e derrotar o inimigo, não saia por aí se gabando disso. Mantenha suas intenções em segredo até que você tenha realmente o que compartilhar. Jonatas era um jovem muito corajoso, e ao se dirigir até o destacamento filisteu, o caminho não era fácil. Ele precisou passar por desfiladeiros e escalar penhascos íngremes, e ele enfrentou tudo isso usando pés e mãos, sem nenhum equipamento para se proteger. Ele era um homem temente a Deus, confiava que o Senhor era poderoso para derrotar o inimigo, fosse com muitos ou com poucos. A coragem de um líder é inspiradora. Ao ouvir o plano de Jonatas, seu jovem escudeiro prontamente se dispõe a segui-lo. E Jonatas confia tanto em Deus que determina um sinal. Ele se põe a caminho e se deixa ser visto pelos inimigos. E é com base na reação deles que recebe a confirmação do Senhor que deve atacar. Embora fosse apenas um, a força de Jonatas é multiplicada, pois ele consegue derrotar 20 filisteus em uma só empreitada. E o mais impressionante é que esse ato tão singelo acaba sendo exponencialmente multiplicado por Deus. Ele mata apenas 20 filisteus. Isso causa uma confusão generalizada no acampamento, fazendo com que o inimigo guerreie entre si. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando empregamos o pouco que temos para fazer a obra de Deus, Ele se encarrega de tornar esses recursos mais do que suficientes para cumprir o propósito. O muito sem Deus não é nada, mas o pouco com Deus é tudo. Versículo 15. A vitória de Israel sobre os filisteus. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo.
como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aías: traga a arca de Deus. Naquele tempo, ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa trazer a arca. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Aqui vemos o impacto que a coragem de um único homem teve em todo o exército. Os israelitas, até mesmo aqueles que haviam se voltado para o inimigo, e os que estavam escondidos em cavernas, tomaram coragem e atacaram os filisteus. Já Saul demonstra novamente a sua inconstância e falta de dependência de Deus. Ao perceber que o inimigo está em confusão, ele pede para trazer a arca da aliança, para consultar se deve ou não atacar. Mas ao perceber que a vitória era praticamente certa, ele desiste da arca e parte sem buscar o Senhor. Saul não tinha ideia de quem era o Deus de Israel e muito menos sabia como se relacionar com ele. Não era um homem guiado pelo Espírito Santo, mas sim pela força das circunstâncias. Ele não tinha nenhum respeito e obediência pelo Senhor. Ele não procurava agradar a Deus, apenas aos homens. Versículo 24. O juramento impensado de Saul. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento dizendo: maldito seja todo aquele que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo o que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham desde que provei um pouco desse mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança de filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotar os filisteus, desde Miquimás até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros, e mataram-nos ali mesmo, e comeram a carne com o sangue. E alguém disse a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse: vocês foram infiéis. Rolem uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e digam-lhes: cada um traga a mim o seu boi e sua ovelha. Abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue. Assim, cada um levou seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que fez isso. Saul disse ainda: desçamos atrás dos filisteus à noite, vamos saqueá-los até o amanhecer, e não deixemos vivo nenhum só deles. Eles responderam: faz o que achares melhor. Além de não encorajar seus soldados, Saul ainda os obriga a se submeter a juramentos tolos, que não fazem sentido nenhum. Onde já se viu proibir os homens de comer em plena batalha, onde o cansaço e o desgaste físico poderiam os levar à derrota. Saul era um homem tolo e insensato, que tinha atitudes descabidas. Ele não provia as armas que precisavam e ainda os impedia de se alimentar, para deixá-los ainda mais vulneráveis aos inimigos.
O próprio Jonatas é obrigado a reconhecer a tolice do pai e o quanto isso os prejudicou na batalha. E o pior é que a privação de comida fez com que os israelitas ficassem tão famintos que acabaram cometendo um grande pecado contra o Senhor. Depois de se apossarem dos despojos, eles começaram a comer carne com sangue, o que era proibido. Saul os colocou em uma situação tão absurda e ainda tentou consertar sua tolice, fazendo com que sacrificassem seus animais no altar que ele levantou. Saul era tão distante de Deus que essa foi a primeira vez que levantou um altar em honra ao Senhor. Todas essas atitudes fazem com que os soldados tenham cada vez menos respeito pelas decisões do rei. Ao dizer que deveriam passar a noite saqueando os filisteus, seus soldados dão uma resposta no mínimo curiosa. Faze o que achares melhor. Como que dizendo, faz aquilo que você quiser, pois você não ouve ninguém e só faz aquilo que quer mesmo. Versículo 37. O sacerdote, porém, disse, consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus, devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Disse então Saul, venham cá, todos vocês que são líderes do exército, e descobramos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. A seguir disse Saul a todos os israelitas, fiquem vocês de um lado e eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E eles responderam, fazes o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel. Dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas e Saul, e os soldados saíram livres. Saul disse, lancem sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas, diga-me, o que você fez? E Jonatas lhe contou, eu provei um pouco de mel com a ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. Saul disse, que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul, será que Jonatas, que trouxe essa grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca! Juramos pelo nome do Senhor, nenhum só cabelo da sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas, e ele não foi morto. E Saul parou de perseguir os filisteus, e eles voltaram para sua própria terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel daqueles que os saqueavam. Aqui vemos mais uma insensatez de Saul. Quando o sacerdote o orienta a consultar a Deus, ele não recebe resposta e acaba lançando sortes para entender por que Deus não se comunica com ele. Mas a questão não é por conta de Jonatas ter quebrado o juramento do pai, até porque ele nem tinha conhecimento disso. Deus não respondeu a Saul porque ele estava distante do Senhor. Ao descobrir que Jonatas havia provado um pouco de mel, Saul comete mais uma loucura, ameaçando o próprio filho de morte, só por causa disso. Jonatas, para não desonrar o juramento tolo do pai, se coloca à disposição para morrer. Mas nesse momento, os soldados, que têm muito mais bom senso que Saul, não permitem que isso aconteça, já que Jonatas havia sido responsável pela grande vitória conquistada sobre os filisteus. Saul mais uma vez recua diante da pressão dos soldados e desiste de cumprir seu próprio voto tolo. Ele havia dito que Deus deveria castigá-lo severamente se não matasse Jonatas. Versículo 49. A família de Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi e Malquissua. O nome de sua filha mais velha era Merabe e da mais nova era Mical. Sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Aimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Por fim, é apresentada a família de Saul e um detalhe interessante é mencionado. Sempre que Saul conhecia alguém corajoso, o alistava em seu exército. Claro, como homem covarde que era, precisava se cercar de homens fortes para se sentir seguro. Eu te espero no capítulo 15.